conectado aí com o nosso querido cantor evangelista Luiz Cortes, direto de São Paulo. Boa noite, a paz do Senhor Luiz. A paz do Senhor Jesus para você, estou em França, e a todos os ouvintes do programa Expressão da Verdade. E mais, essa pessoa que está indo com o estudo aí com você, né? Tem aqui um companheiro que está aqui com a gente, Domingos Santos. Domingos Santo, a paz, Deus abençoe. Não sei se você é evangélico, mas nós devemos cumprimentar a paz do Senhor para todos, né? Então, o Senhor Jesus manda que a gente desça a vossa paz. Então, se existir na casa alguém que é digno de paz, a paz desce sobre ela, senão torna para vós. Então nós temos que cumprimentar todo mundo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de todos vocês, e vamos para o Salmo 67. Eu já vou falar aqui. Salmos 67, para abrir a nossa mensagem. Ele abre com a oração. Diz aqui, o Salmo 67 é uma oração para que nós possamos concentrar no poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Love-te a ti, ó Deus, os povos. Love-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Love-te a ti, ó Deus, os povos. Love-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, em toda a extremidade da terra o temerão. Andarão no teu amor e no teu temor. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos a ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Estou em França. Você prefere comentar alguma coisa antes ou depois? Sim, eu vi. Se bem que eu gostaria que ele viesse, tivesse vindo à rádio, né, para falar do trabalho dele e tal, e falar da sua igreja, da sua congregação. Então, como eu faço um convite a todos, seja pastor, seja obreiro, que quiser vir aqui no programa Expressão da Verdade, a oportunidade está aberta para todos, né? Ou não, pode falar. Opa, tudo bom? Paz. Boa noite, meu querido Luiz. É muito bacana ouvir a palavra de Deus. Eu estou gostando, né? Eu amo as pessoas que têm a mente ocupada no Senhor. É muito bacana. É isso aí. Domingo Santo, aqui comigo, vai ficar comigo até o finalzinho do programa, né, Luiz? Sim. Mas agora fica à vontade, né? Olha, e hoje nós temos aí o sorteio da Bíblia Sagrada, né, Luiz? Ah, sim. Então fica à vontade, eu sou Domingo Santo, a gente vamos entrar na palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para vocês, especialmente, o Senhor Jesus, ele manda nos ensinar toda a criatura. Esse mandamento foi há 2000 anos atrás. E o mandamento ele continua até a consumação dos tempos. Enquanto não chegar ao final, nós temos que estar ensinando. E aí, a gente criou o programa Expressão da Verdade. Foi exatamente para trazer a verdade. Porque muitos que são chamados, eles já querem logo formar uma religião, fundar uma igreja, e a palavra fica ali muito restrita, só aquele rebanho, não manda, quer dizer, não manda pregar, não sai para pregar,
não tem o compromisso de pregar para todas as criaturas, não, é pregar para um rebanho que fica ali, congregado ali naquele curral, quer dizer, o pastor tem a responsabilidade de alimentar aquelas ovelhas, muitos deles não nem alimenta, é mais para sugar as ovelhas, para tirar a lã e assim por diante. Agora, criamos o programa Expressão da Verdade para trazer a verdade, porque não adianta ficar escondendo. Se bem que o Senhor Jesus, ele manda ensinar todo mundo, manda ensinar todo mundo. Mas daí tinha o mandamento que diz, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Mas não estamos entendendo, porque Jesus não morreu na cruz, não foi para a salvação de todos. A salvação de todos no plano carnal, no plano da carne, porque Deus já pretendia destruir o mundo, destruir todo o planeta, a terra. Então, Jesus veio para salvar, então ele salvou todo mundo da destruição, da morte. Mas aí depois ele disse que veio, tem o segundo plano, que é a vida eterna. Agora, a vida eterna participa aquele que crê na palavra e obedece. Assim, estes vão herdar a vida eterna. Mas os que não crê, simplesmente vão participar da salvação da carne que foi dada logo que ele morreu na cruz. Mas aí, esta salvação é só até quando a pessoa não conhece o Evangelho. Foi anunciado o Evangelho, ele deu ouvido, aí sim, aí ele é protegido. Não deu ouvido, então já não tem mais a proteção. É como diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 30, no versículo 5, ele diz assim, Provérbio 35, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Quer dizer, toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele confiam. Então, mas o Senhor Jesus, no seu sermão profético, que ele diz no livro de Mateus capítulo 5, quando ele estava dando instruções para os seus discípulos de Jesus somos todos nós que demos ouvido à palavra dele, somos discípulos, somos alunos, somos filhos. Então ele falou, o sermão profético, as beatitudes, diz assim, 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, os seus alunos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, esse reino dos céus é a unção dos anjos. A unção dos anjos habita neles. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso não quer dizer que a pessoa não tem que guerrear. Não é guerrear com as armas de metálicas, não é as armas de fogo ou nuclear, é guerrear com a arma do Espírito Santo, a arma da palavra de Deus, como Jesus disse. Não podeis que vim trazer paz à terra, não digo paz, mas espada. Espada é a palavra de Deus. Então, versículo 6 de Mateus 5, ele diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, quem trabalha na justiça, não vai faltar a quem ele não possa fazer justiça. Então, quer dizer, para onde ele vai ver pessoas carentes de justiça. Então, para que nós tenhamos um mundo justo, então a pessoa tem que trabalhar na justiça de Deus. Então diz aqui o versículo 18 do mesmo Mateus, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, porque em verdade,
Aliás, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei. A lei, ou os profetas, ou as profecias. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou fazer que todas sejam cumpridas. Então, veja bem. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, quer dizer, acabem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, ou nenhum jota, nenhum tio se tirará da lei sem que todo se cumpre. Então, quer dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Agora, temos que ter o conhecimento da palavra de Deus para poder aplicar esta justiça, né? Então, o versículo 20 de Mateus 5 diz assim, porque eu vos digo que se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é reino dos céus? É o reino de Deus. O reino de Deus, existe o reino de Deus aqui na terra, existe o reino de Deus no céu, após a morte. Então, veja bem, eu em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não se exceder, quer dizer, não for mais do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus, no reino de Deus. Mas por que ele se refere a isto, essa passagem? Porque tenha a justiça, as leis de Moisés, as profecias, e existiam os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles estavam para observar leis, eles liam os exemplares, eles copiavam, passavam para uma outra folha para ser aplicadas essas leis. Quer dizer, eles eram responsáveis pela justiça do povo. Mas aí, eles não aplicavam esta justiça. E, aliás, quando aplicavam a justiça, eles ficavam de fora. Então diz assim, diz Jesus, Mateus 5, capítulo 5, versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não se exceder, ou não for mais do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí ele diz lá no mesmo livro, Mateus capítulo 23, ele diz assim, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, seriam os mestres, né? Seriam os chefes das leis. Estão assentados os escribas e fariseus. Ele diz assim, observai, quer dizer, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque eles dizem e não praticam, quer dizer, eles tinham que ser exemplo, os homens da lei têm que ser exemplos. Dizer, não, tal, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou juiz. Quer dizer, o juiz ele tem que ser exemplo, ele não pode sair fora, ele fala uma coisa, passa um mandado para as pessoas, né? Ele defende a causa das pessoas, e aí, quer dizer, e ele é um causador, quer dizer, ele causa a infração. Então, veja bem, aí ele diz assim, olha, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Então, observar, quer dizer, presta atenção, pois, e praticai tudo o que ele vos disser. O que eles ensinaram a vocês, tudo bem, porque é a lei de Moisés, está na Bíblia Sagrada. Mas não procedai em conformidade com as suas obras, que não faça igual a eles, porque eles dizem e não praticam. Então, quer dizer, os pastores têm que ser espelho. Os pastores, os pregadores, têm que ser exemplo na sua própria casa. Ele tem que cuidar da sua própria casa. Se ele não cuidar da sua própria casa, como vai cuidar da casa dos outros? Então ele diz assim, mas aí o Senhor Jesus, ele diz assim, continua falando em Mateus 23, ele diz assim, olha, pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, aí está. Aí o Senhor Jesus diz assim, olha, se a vossa justiça, Mateus 5, 20, porque eu vos digo, se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mas aí tem a ordenança que o Senhor Jesus mandou para ensinar. Então veja bem, nós temos que pregar para todas as pessoas,
Mas nós não temos que ficar sempre repetindo as mesmas coisas, ou ter que ficar orando por aquelas pessoas. É certo que quando nós vamos pregar para uma pessoa, para uma família, nós temos que estar preparados. Você tem que preparar, tem que jejuar antes, uma semana antes, tem que ir lá ler a Bíblia e tal, já ir com palavras já preparadas para pregar para aquela família, né? Tem que amarrar o capeta. O Senhor Jesus disse, não se pode entrar na casa do valente sem primeiro no atar, quer dizer. Então o valente, ele diz, o valente mantém a sua casa fortemente armada, então, e em segurança está tudo aquele que possui. Mas, porém, vindo outro mais valente do que ele, então ele será amarrado e a sua casa será saqueada. Quer dizer, as pessoas estão no domínio do Satanás. Então você vai entrar num país onde lá é o comunismo. Então lá não se pode falar em Jesus, lá não se prega, lá não quer dizer, odeia a palavra de Deus. Então você, o pregador, tem que ter pessoas preparadas para estar orando em jejum, em consagração, em santidade, para amarrar a força do capeta que está naquele país, que está nos líderes de lá, para poder entrar lá e saquear, não é bem saquear, tirar o povo da escravidão, libertar o povo. Então é assim. Então quando se vai pregar para uma família, também tem que fazer o mesmo. Então, quer dizer, ninguém que hoje é evangélico, ninguém que hoje aceitou Jesus, que não houve outra pessoa que orou por ele. Primeiro precisa se orar pelas pessoas. Agora, não vamos ficar a vida inteira orando, nós temos que pregar o evangelho. Pregamos o evangelho, se a pessoa crê, será salvo, quem não crê é condenado, já está separado. Então nós temos que orar para amarrar o capeta, quebrar as forças do capeta, depois pregamos o evangelho, Mas o Senhor Jesus, ele diz aqui no livro de Mateus capítulo 7, versículo 6, ele diz assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos despedacem. Então, a palavra, ela é em enigmas. A pessoa tem que ter sabedoria para discernir muitas das palavras que o Senhor Jesus diz. Como ele diz aqui, não dê pérolas aos porcos. Mas por quê? Porque o porco é considerado porco aquela pessoa que já foi lavada pela palavra, já foi pregado. O Senhor Jesus disse, eu sou a água da vida. Ele é água. Como diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então o verbo é água. Então quando a pessoa recebe a palavra, ela recebe de bom grado, então ele passa por aquela lavagem espiritual. Quando ele recebe a oração, é expulso todos os demônios que tem na casa dele, que tem na mente, tem no coração dele, expulso. Você prega a palavra, aí você prega. Se ele aceitar, então dali para frente a manutenção é dele. Ele passa agora a orar, ele passa agora a meditar na palavra de Deus, e aí quer dizer, aquele mal que estava nele não volta mais, aquele mal não volta. E aí, quer dizer, ele passa a ser uma nova criatura. Mas aí, você já pregou, já ensinou, e a pessoa volta para o mesmo estado que ele estava antes, volta a ser a mesma criatura, então ele se torna um porco, tem um instinto de porco, ele volta para a mesma lama. Não adianta a pessoa dar um banho, dar um banho nele, lava, escova ele, e aí você vai colar com umas pérolas lá, nele, fica tão bonitinho, olha, fica aí na sala, e tal, quando você largar a mão dele, ele solta, vai lá para a lama novamente. Assim é aquela pessoa que já ouviu a palavra de Deus, já ouviu, já até aceitou, recebeu oração, até já foi curado de uma certa situação, já foi curado, mas aí, depois quando tá bom, e tal, vou voltar para o meu quadro novamente. Então, quer dizer, aí o Senhor Jesus diz assim, não dê aos porcos as vossas pérolas, nem coisa santa aos cães. Mas por que os cães? O cães tem instinto também animal, instinto tolo. O cães acontece às vezes no interior, não sei, na cidade,
em casa dos grandes não acontece, porque o cães come ração e tudo bem. Mas no interior, a Bíblia é baseada muito no interior, na roça. No interior, o cães, às vezes, passa mal do estômago, né? Ele passa mal, ele vomita, ele come um capim lá, uma folha, ele vomita tudo que ele comeu. E daí passa uma meia hora, uma hora depois, ele volta e tal, lá visitar o vômito e comendo o vômito que ele tinha jogado fora. Então é comparado à Bíblia assim: não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães. São pessoas que às vezes já foi curado, né? Já foi curado e tal, depois você orou, ele pregou para ele até passou a congregar, às vezes, muito, e aí daí a pouco ele larga tudo demais. Aí, irmã, eu me desviei e tal, eu vou voltar e tal. Quer dizer, são considerados cães. Então não adianta a pessoa ficar orando por eles. Ficar orando está perdendo tempo. Então o Senhor Jesus diz assim, olha, não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães. Então, a palavra diz assim, não fale sabedoria ao ouvido do tolo, porque ele despreza a sabedoria das vossas palavras. É o que diz Provérbios capítulo 23, 9. Nós vamos ver o que diz Provérbios 23, 9. Diz assim, ó. 23, 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, quer dizer, não devemos ficar insistindo. Quer dizer, há muitos anos, há muito tempo que eu estou pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, fazendo de tudo para pregar a verdade. Distribuindo a Bíblia Sagrada para as pessoas gratuitamente. E até agora eu não vejo um retorno. Nenhuma das pessoas que ganhou a Bíblia participa do programa. Nenhum liga para ler um versículo ou para pedir um versículo. Será que eu não estou dando pérolas aos porcos? Será que eu não estou alimentando os cães? Quer dizer, então nós temos que dar um basta. Não podemos continuar desobedecendo o mandamento de Jesus. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que nele crê. Então, quer dizer, é escudo, é proteção. Mas quando as pessoas não dão ouvido, então nós não temos que estar insistindo. Então é assim, essa é a palavra de Deus e o programa é a expressão da verdade. Nós não temos que ficar apaparicando a ninguém. Se eu estou pregando a verdade, fazendo do máximo de mim, esforço, dando um pouco daquilo que Deus me deu para levar a verdade. As pessoas não querem, então nós deixamos de pregar. Procuramos um outro quadro, né? O Senhor Jesus, ele diz assim, olha, em qualquer casa que você chegar, fala em meu nome. Se eles ouvirem, se eles quiserem ouvir, então vocês entram, senta com eles, ceia com eles. Se ele não quiser ouvir e nem falar no meu nome, então não aceitem nada. E ao sair de lá, limpa até a terra dos pés em testemunho da condenação deles. E, em verdade, eu vou dizer que no juízo final, Sodoma e Gomorra. Então, haverá vigor, menos vigor, menos rigidez para Sodoma e Gomorra, porque aqueles que rejeitaram a ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra foi destruída assim. De repente, Deus, eu vou destruir não tem. Quer dizer, o seu pecado subiu até o céu. Mas Deus deveria ter mandado o profeta lá para pregar para eles com muita paciência. É o que Jesus disse, olha, no juízo final, Sodoma e Gomorra se levantarão contra essa geração e as condenará. Por quê? Porque se Deus tivesse enviado profeta lá para pregar para eles, para ensinar para eles, eu creio que muitos teriam sido salvos, que muitos teriam se arrependido. Mas aí, quer dizer, Deus não deu essa oportunidade. Mas Deus mandou o seu filho, sacrificou o seu filho aqui, veio, ensinou, padeceu, e morreu na cruz para perdoar o pecado de todo mundo, para dar uma oportunidade a todo mundo. Mas ninguém, se as pessoas não rejeitam, não aceitam, rejeitam, então quer dizer, aí ele diz, ó, não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães, para que não as pisem, e voltando-vos a despedar-se. Então, não fale sabedoria ao ouvido do tolo, porque ele vai desprezar a sabedoria das vossas palavras. Então fale ao ouvido do sábio, que ele se tornará mais sábio. Quer dizer, o sábio, ele presta atenção. O bem informado, ele ouve mais e fala menos.
Mas quando a pessoa gosta muito de falar, de fofocar, quer dizer, ele é mal informado, porque quem é bem informado, ele ouve muito mais e fala muito menos. Bom, Deus abençoe todos vocês, voltamos. Estou em França, vou voltar com o sorteio. E a paz. Já passei já, né? Você já passou, mas é o seguinte, aí você faz o sorteio, aí quando você fazer o sorteio, você volta com a oração da Conceição Campo, ok?